Oi, queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou fazendo uma série de vídeos a respeito de seitas e heresias dentro do meio cristão. E hoje eu vou falar, analisar, abordar sobre as heresias da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Vou falar sobre os mormons. Sim, peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Primeiramente, queridos, quero dizer que essa série de vídeos que fala sobre seitas e heresias, né, é um estudo dentro da teologia chamado apologética, né, que estudamos, né, religiões. Resumindo, estudamos as religiões e eu estou abordando aqui religiões que entraram dentro da cultura brasileira. Vou falar de muitas religiões aqui no canal, inclusive que usa o nome de Jesus. Muitos, queridos, falam Senhor, Senhor, mas nem todos que disserem Senhor entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus aqueles que nascerem da água e do Espírito Santo, que foram feitos filhos de Deus, como testifica no livro de João, capítulo 1, verso 12. Não nascemos por vontade de homem algum, mas vontade de Deus. Sobre o mormonismo, muitos deles já vieram na minha casa, né? Quase levou um membro da minha família, mas eu perseverei em oração e glória a Deus que um membro da minha família, na época o meu padrasto, ele estava adentrando, né, a religião de Mormon, né, por respeito. Falo religião porque, amados, existem diversas religiões até dentro, né, que usam o nome de Jesus no cristianismo. Então ele estava adentrando a essa religião, mas eu comecei a refutá-los também, queridos, fazer algumas perguntas, porque existe uma grande diferença, amados, entre, repetindo, ser seguidor de Cristo, amém, e seguir uma religião. Seguidor de Cristo é aqueles que foram chamados para participar do sofrimento de Cristo. Como assim? Será rejeitados pelos fariseus, né? Estamos num tempo de apostasia, de manifestação de falsos profetas. E aqui, amados, esse canal também vai refutar, né, porque faz parte do meu chamado profético, faz parte de todo o chamado cristão, amados, defender a palavra de Deus, né? Não que Cristo precisa de defesa, não. Mas a palavra deve ser defendida e é nosso dever, como noiva de Cristo, defender a sã doutrina. Primeiramente, vou colocar um vídeo e vamos entender como é a teologia dos mormons. Amém? É um vídeo respeitoso, certo? Aqui ninguém está infringindo, amados, nada além da lei, né? Estou fazendo esse vídeo aqui, né? Expondo, né? A religião deles. Vou comparar com a religião, né, que professamos, né, que na verdade, amados, é um estilo de vida, porque para mim cristianismo não tem a ver com Jesus trouxe, não tem a ver com religião, é um estilo de vida, só que os homens veem como uma religião. Amém? Amados, antes de nascermos do Espírito, somos seres alma e corpo, certo? Mas quando recebemos o Espírito Santo, passamos a ser alma, corpo e espírito. Por quê? Quando recebemos o Espírito de Deus, passamos a ter discernimento. Então, todos precisam nascer de Deus. Todos precisam nascer da água e do Espírito. Porque sem nascer da água e do Espírito, é impossível ver a Deus e entender o reino de Deus. Vou pausar aqui. Glória a Deus. Vocês vão ver agora o vídeo e prestem atenção para comentar depois, né? Os fabricantes de deuses. Ele nos deixou usar esse desenho animado mostrando o que a teologia mormon ensina. O mormonismo ensina que trilhões de planetas espalhados através do cosmos são governados por inúmeros deuses que um dia foram humanos como nós. Dizem que há muito tempo atrás, em um destes planetas, um deus desconhecido e uma de suas esposas, deusa, conceberam uma criança espírito chamada Elohim.
A criança espírito, mais tarde, nasceu de pais humanos que lhe deram um corpo físico. Através de obediência ao ensino mórmon e morte e ressurreição, ele se provou digno e foi elevado à divindade como seu pai fora antes dele. Os mórmons creem que Elohim é seu pai celestial e que ele mora com suas muitas esposas deusas em um planeta perto de uma estrela misteriosa chamada Kolab. Aqui os deuses do mormonismo e suas esposas, através do sexo celestial, eternamente produzem bilhões de crianças espírito. Para decidir seu destino, o chefe dos deuses mórmons convocou um grande concílio celestial. Os 2 filhos mais velhos de Elohim estavam ali, Lúcifer e seu irmão Jesus. Um plano foi apresentado para construir o planeta Terra, onde as crianças espírito iriam obter seus corpos mortais e aprenderem o bem e o mal. Lúcifer ficou de pé e fez a sua proposta de se tornar o salvador deste mundo novo. Querendo a glória para si mesmo, ele planejou forçar todos a se tornarem deuses. Opondo-se à ideia, o Jesus dos Mórmons sugeriu dar ao homem livre arbítrio como nos outros planetas. Em votação, aprovou-se a proposta do Jesus dos Mórmons que se tornaria o salvador do planeta Terra. Irado, Lúcifer maliciosamente convenceu 1/3 dos espíritos destinados à Terra para guerrear com ele numa revolta. Assim, Lúcifer se tornou o diabo e os seus seguidores demônios. Enviados ao mundo, foi-lhes negado possuírem corpos de carne e osso. Aqueles que permaneceram neutros na batalha receberam a maldição de nascerem com a pele preta. Assim os mórmons explicam a raça negra. Os espíritos que lutaram mais valentemente contra Lúcifer seriam as pessoas de pele mais alva ou branca e agradável, como o livro dos Mórmons os descreve. Os antigos profetas mórmons ensinavam que Elohim e uma das suas esposas, uma deusa, vieram à Terra como Adão e Eva, para começar a raça humana. Milhares de anos depois, Elohim, com forma humana, novamente foi para o planeta Terra, saindo da estrela base Kolab, para ter relações físicas com a Virgem Maria e dar a Jesus um corpo físico. Um dos apóstolos mórmon ensinou que depois que Jesus atingiu a maturidade, ele teve pelo menos 3 esposas, Maria, Marta e Maria Madalena. Através dessas esposas, o Jesus dos Mórmons supostamente foi pai de algumas crianças antes de ser crucificado. O fundador do mormonismo, Joseph Smith, se autoproclamou um dos seus descendentes. De acordo com o livro dos Mórmons, depois de sua ressurreição, Jesus veio para as Américas para pregar aos índios, que os Mórmons creem ser realmente israelitas. Assim, o Jesus dos Mórmons estabeleceu sua igreja nas Américas da mesma maneira que na Palestina. Pelo ano 421 d.C., os israelitas índios de pele escura, conhecidos como os lamanitas, destruíram todos os brancos nefitas em várias grandes batalhas. Os seus registros, presumivelmente, foram escritos em placas de ouro e enterrados nas montanhas de Camora, por Moroni, o último nefita sobrevivente. 1400 anos depois, um jovem chamado Joseph Smith, conhecido por suas histórias fantásticas, disse ter descoberto essas mesmas tábuas douradas perto de sua casa no estado de Nova York. Ele agora é honrado pelos Mórmons como um profeta, porque reivindicou revelações do mundo espiritual em que recebeu o mandato de organizar a Igreja Mórmon, porque todos os outros credos cristãos eram uma abominação. Joseph Smith originou a maioria dessas doutrinas estranhas e milhões hoje crerem serem verdadeiras. Ao manterem um código rígido de preceitos morais e financeiros e através de rituais secretos realizados por si e pelos mortos, os santos dos últimos dias esperam mostrar serem dignos
e assim tornarem-se deuses. Os Mormons ensinam que todos devem se apresentar no julgamento final perante Joseph Smith, o Jesus dos Mormons e Elohim. Os Mormons que forem selados numa cerimônia de casamento eterno esperam se tornar deuses polígamos no reinado celestial e governar outros planetas e criar novas famílias através da eternidade. Os Mormons agradecem a Deus por Joseph Smith, que proclamou ter feito mais por nós do que qualquer outro homem, inclusive Jesus Cristo. Os Mormons creem que Joseph Smith morreu como um mártir, derramou seu sangue por nós para que também pudéssemos nos tornar deuses. O templo, seus rituais e canções secretas é o âmago do mormonismo. Todo mormon que espera se tornar um deus deve se casar em uma cerimônia de casamento eterno. Então, queridos, nós acabamos de assistir, né, uma breve teologia sobre os mormons, né, que se denominam, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse é o livro de Mórmon, né, que fala outro testamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pai, não permita empobrecer a Tua palavra. Senhor, que esse ensinamento venha ser eficaz, ó Pai. Que venha glorificar o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, repreendo neste momento, Pai, toda ação de trevas, ó Pai. Ó Senhor Jesus, venha nos esclarecer o entendimento. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos guiar neste momento. Aleluias, consagramos a Ti, Senhor, esse estudo. Abençoe cada pessoa que ouvirá desse ensinamento. Aleluia, Senhor, não nos deixe ser, ó Deus, levados por qualquer doutrina no mundo espiritual, mas que a verdadeira doutrina, que é de Jesus, Pai, nos instrua neste dia. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada pessoa que ouvirá, ó Pai. Venha o temor, venha o entendimento do Senhor. Glória a Deus, queridos. Para a nossa meditação, livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a Deus, ou procura agradar a homens, perdoe. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém, amados? O livro de Mórmon, como vocês podem ver aí, fala de um outro testamento de Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês, amados, a nossa regra de fé. Bíblia Sagrada. Amém? O mormonismo, assim como os testemunhos de Jeová, adventistas e seitas que têm entrado na igreja evangélica brasileira, muitas vezes apresentam o evangelho, amados, da sã doutrina de Cristo. Mas a nossa base é Cristo, amados. E tudo aquilo que é acrescentado à palavra de Deus é tirado do livro da vida, né? Então, de acordo com, né, esse outro evangelho, amados, porque fala um outro testamento. Então, o Espírito Santo eleva a Gálatas capítulo 1. Né? Se alguém te apresentar um outro evangelho de Jesus, seja anátema. Muitos falam de Deus, muitos usam o nome de Jesus, amados. Jesus é Deus. Então, eu vou falar, amados, né, um pouco da teologia mórmon, que se difere drasticamente, sim, drasticamente do cristianismo, né? É uma controvérsia muito grande, porque esse Jesus que eles pregam não é o Jesus que eu conheço, amados, não é o Jesus que muitos aqui que ouvem conhecem, é um outro Jesus, é um outro Deus. Vimos no vídeo, né,
sobre a trindade deles que chamam de Deus é Elohim, depois Joseph Smith, né, e de Jesus, fala o Jesus, né, é um outro Jesus, né, e enfatiza Lúcifer, queridos, né, como sabemos, é Satanás, é o diabo que engana as nações e que se infiltrou nas seitas, né, e tem se infiltrado na seita que eu estarei falando agora. Seita, amados, tem a ver com ensinamentos extras bíblicos, ensinamentos de outros livros ou revistas, né, que valoriza mais do que a Bíblia mesmo, só que os cristãos devem se firmar na Bíblia, primeiramente, antes de ouvir um outro evangelho, antes de você cursar uma graduação, antes de você cursar qualquer outro livro, outro curso, perdoe, você deve se firmar em Jesus, você deve ter uma experiência com Jesus Cristo. Quem salva é Jesus, queridos, não são religiões. Amém? Então, vocês viram lá bem claro no vídeo, né, que eles creem em outros deuses, eles creem em outros planetas. Isso, amados, deturpa, que corrompe o criacionismo. Amém? A terra existiu pelo haja, quando Deus disse haja. Haja luz e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Então, os mormons, a teologia mormon, porque não é nada contra as pessoas, é contra o ensinamento deles, que eu estou refutando aqui, amém? Apologética, estou refutando, amados, esse ensinamento que é contra o ensinamento de Jesus, é contra o criacionismo, amém? Jesus estava com Deus antes da fundação do mundo, por ele todas as coisas vieram a existir, livro de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, né? Por Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas, amados, aleluias, por intermédio de Cristo. Amém? Jesus estava com Deus desde o princípio. Amém? A existência, amado, de vida é só no planeta Terra. Não existe outro planeta. Não existe heresia, amados. Aleluias. Glória a Deus, que vai impedir a glória de Deus, que vai impedir a palavra de Deus de ser proclamada. Amém? Estamos num país laico que podemos falar de Deus. Infelizmente, muitas seitas têm se infiltrado. Amém? Eu sei que uma pessoa que é mormon, que professa religião, poderá assistir esse vídeo. Mas lembrando, queridos, que não é nada contra a pessoa, mas é contra a teologia, é contra o ensino. Paulo fez isso. Paulo, ele sempre defendeu essa doutrina. Paulo fundou igrejas. O apóstolo Paulo, que escreveu, aleluias, né, muitas cartas, se eu não me engano, 13 cartas, né, 13 livros às igrejas. Então, vimos aí o livro e vamos ver os livros, né, dentro desse livro de Mormon aí, que fala sobre o outro testamento de Jesus. O outro. Queridos, só existe um caminho, o que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, único. Não existe outro testamento de Jesus além da Bíblia. O cristão verdadeiro deve se firmar na Bíblia, na palavra de Deus. Se você, nesses dias que você vive, não se firmar na palavra de Deus, você vai ser enganado, vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Você deve estudar teologia, você deve estudar os ensinamentos de Jesus. Amém? Nascer do Espírito Santo. Amém? Converter em espírito e em verdade. Como vocês veem aí, assim como as testemunhas de Jeová, queridos, os mormons, eles também, né, têm um trabalho abrangente de evangelização. Eles estão sempre assim, uniformizados. Eles já vieram na minha casa, eles te apresentam Jesus. Eles têm um método muito apurado de evangelismo, eles apresentam Jesus, eles falam da Bíblia, eles falam que crê no Espírito Santo, como você crê, como cremos. Eles falam que existe um único Deus. Só que, amados, Márcia, o que tem a ver? Tem a ver a doutrina, queridos, tem a ver a teologia deles.
você quer entender sobre diferenciar um verdadeiro profeta e um falso profeta, você vai no fundamento dele, da religião. O que é o fundamento dessa religião? Certo? Porque é bom fazer uma... Eu não tenho ainda uma teologia física, eu estou fazendo teologia online, né? Eu sigo um canal que explica teologia gratuitamente, que explica a teologia gratuita, queridos. E é bom você passar por uma teologia que tem o reconhecimento do MEC, certo? Sempre busque teologia que tenha reconhecimento do MEC, não somente das igrejas, né? Tem muitas igrejas carismáticas, né? Neopentecostais e pentecostais que oferecem um curso de 2 anos. Mas nós devemos, amados, passar por uma teologia bem consistente. Precisamos de uma teologia consistente para não sermos enganados e buscar o dom de discernimento do Espírito, principalmente. Então, eles sempre apresentam assim. Então, queridos, aqui vemos, né, as 25 escrituras do livro de Mórmon, né? Vou falar de alguns livros, o título deles. Primeiro livro, Nefi, Eu irei e cumprirei. Segundo livro, Adão caiu para que os homens existissem. Terceiro, somos livres para escolher. Quarto, é bom sermos instruídos se damos ouvidos aos conselhos de Deus. 5, somos salvos pela graça. 6, não podemos justificar nenhum pecado. 7, perseverar até o fim. 8, banqueteai-vos com as palavras de Cristo. 9, deveis orar sempre. 10, servir ao próximo é servir a Deus. 11, o homem natural é inimigo de Deus. 12, cuidado com vossos pensamentos, vossas palavras e vossas obras. 13, Jesus Cristo sobrepujou o pecado e a morte. 14, alma, né, que é um dos livros principais deles. Fé não é um perfeito conhecimento. Olha para você ver, isso é heresia. 15, aprende na tua mocidade a guardar os mandamentos. 16, não mais sucumbas à concupiscência dos olhos. 17, iniquidade nunca foi felicidade. 18, edifique seu alicerce em Cristo. 19, sede perfeitos. 20, vigiai e orai sempre. 21, testemunho vem depois da prova de fé. 22, coisas fracas se tornam fortes. 23, ter esperança por meio da expiação de Cristo. 24, a caridade é sofredora. 25, o Espírito Santo revela a verdade. Enfim, amados, meias verdades. Amém? Quando a serpente se apresentou a Eva, né, foi com meias verdades. Então, são 25 novas escrituras e ensinamentos. Certo? A palavra de Deus, amados, que é a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé, tem 66 livros. E nós devemos basear nesses livros, não acrescentar livros. Amém? Deus fala na palavra que não deve se acrescentar a palavra dele. Eu vou colocar aqui, amados, alguns slides, algumas fotos, para analisarmos o pilar do mormonismo. Então, queridos, estamos aqui, né, no primeiro slide. Quem é Jesus Cristo para os mormons? Aqui está falando, quando vemos no vídeo, né? Quem é o Jesus Cristo dos mormons? Fruto da relação sexual entre Deus e Maria. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado à sua semelhança. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo indivíduo que se achava no Jardim do Éden e que é o nosso Pai Celestial. Revista de Discursos, volume 1, página 50 e 51. Aqui está falando, amados, que Jesus era um irmão.
Jesus aqui na Terra, no cristianismo, quando estudamos, ele foi 100% Deus, 100% homem. Cristo, amados, eu refuto, não foi gerado por vontade de homem, mas vontade de Deus. Ele, amados, foi gerado pelo Espírito Santo, ao contrário do que eles explicam. Para nossa testificação, livro de Mateus, capítulo 1, foi a primeira coisa que o Espírito Santo me falou, das primeiras coisas que o Espírito Santo me falou pela manhã. Eu pensei, Senhor, dai sabedoria e entendimento. Então, vai lá na essência de como Cristo veio à Terra. Amém? Mateus 1, vamos ler verso 21. E ela quem? Maria, dará à luz a um filho, lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, traduzindo, Deus conosco. Então, Jesus é Deus, para eles é um irmão, primeira coisa. Então, eles já não entendem da trindade, certo? A trindade deles não é a trindade de Cristo que conhecemos. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, porque Maria não teve relações com José, certo? Então, foi vontade de Deus. Então, amados, é o oposto, é diferente. O inimigo ele sempre usa, se infiltra na religião para corromper. Se você não tiver alicerçado na rocha, na pedra angular, você vai ser enganado. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ele, amados, é santo agora eternamente. Jesus é Deus, amém? Glória a Deus. Jesus não foi gerado por descendência de homem algum, não foi gerado pela descendência de Adão. Quando Jesus veio à terra, ele cumpriu a segunda aliança. A segunda aliança é o sangue incorruptível. O sangue de Jesus é imaculado. Não herdou a natureza de Adão. Todo ser humano na terra herdou a natureza de Adão. O pecado, Jesus não herdou a natureza de Adão, porque Maria não teve relação com José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo na madre, Ramanai, de Maria, entendeu? Virgem. Mas muitos católicos falam, mas ela é santa. Não por isso, amados, ela não é a santa, certo? Não é a padroeira, nós não consideramos cristãos, não. Nós entendemos que Maria também foi, com todo respeito, da descendência de Adão. Então, ela foi uma pessoa normal, igual nós aqui, pecadores. Sem o sangue de Jesus, todos são pecadores. Independente de qualquer coisa, o único que salva é Cristo. O sangue imaculado para a sua salvação é somente o sangue de Jesus. Então, atentemos. Nas escrituras fala, voltando lá à foto, Jesus é resultado da fecundação milagrosa do Espírito Santo no ventre, certo? Acabei de falar. E disse ao anjo, né? Visto que não conheço o varão, né? A Maria disse, eu não conheci homem, ela não teve relação com o homem. Então, é impossível, pela visão humana, uma pessoa ter um filho sem relação. Só que dentro dela, ela foi escolhida para gerar Jesus Cristo. Mas não quer dizer que ela é a santa. Santa é Deus, querido. Só Deus é santo. Amém? Somente o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Então, amados, atentemos. Então, o Jesus Cristo dos mormons é um irmão, certo? E ele foi... ele não é 100% Deus para eles e 100% homem. Só que no cristianismo nós entendemos que Jesus, ele é 100% Deus. Amém? Que ele subiu novamente para o céu, ele vai para onde ele veio, certo? E ele foi 100% homem na terra e 100% Deus, mas não usurpou da forma de Deus aqui na terra. Vamos agora ver quem é Deus para os mormons. Um ser de carne e osso. Deus é um homem glorificado e perfeito, um personagem de carne e ossos dentro de seu corpo tangível. Existe um espírito eterno, conforme Doutrinas e Convênios. Então, são 3 livros, queridos. Acho que é Doutrina e Convênio, né? Acho que é Pérola de Grande Valor, alguma coisa assim. Tem um outro livro.
certo? Está na doutrina deles, 130, 22. Não sei se se lê verso. Mas está falando que Deus para eles de carne e osso. Só que Deus é espírito, queridos. Amém? Porque cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nas Escrituras, um ser, né, a Bíblia, que cremos, um ser que é espírito e sua essência. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores, né, o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus se apresenta à samaritana. Então, Deus para eles não é espírito, só que Deus é espírito, certo? Porque todas as coisas vieram a existir, amados, quando o Espírito Santo também pairava sobre as águas. Então, segunda coisa que eu refuto, Haramanai, aleluias, para eles Deus não é Espírito, só que Deus é Espírito. Por isso que quando recebemos o batismo do Espírito Santo no nosso Espírito, somos batizados no Espírito, não é somente por águas, mas dentro de nós o Senhor nos batiza, nos torna filhos de Deus, amados. Certo? Nós nos tornamos filhos de Deus. Então passamos a ser tricotomos. Estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos mortos dentro da religião. Só que quando recebemos a Cristo, passamos a entender isso pelo Espírito Santo. Então isso não se discerne, amados, em carne, com sabedoria de homens, mas pelo Espírito Santo. Deus é Espírito. E só podemos adorar a Deus quando recebemos o Espírito Santo. Caso contrário, é impossível agradar a Deus por obras ou méritos. Salvação. Vamos ler a salvação para os mormons. Através do sacrifício de Cristo, mais obediência às normas da Igreja de Mormons. Cremos que por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e às ordenanças do Evangelho, segundo artigo do Credo de Mormon. Então, amados, tudo que eu estou tirando aqui é dos livros deles, é do ensinamento, né? Dos anciões desses templos. Então, a salvação para eles é por obras, né? Só que nós cremos o quê? Que a salvação não é por obras. A gente está lá em Efésios 2, 8, 9, repetindo o que eu falei no vídeo Testemunho de Jeová. Somos salvos pela graça, amém? Pela fé em Cristo Jesus, não por obras. Porque as nossas obras estão mortas. Só Jesus é a obra perfeita. Cristo foi a obra perfeita. No madeiro, na cruz do Calvário. Então, a salvação, ela veio por meio de Cristo. O sacrifício de Cristo. Cremos no sacrifício e morremos para as coisas desse mundo. Certo? Então, não somos salvos por obras. Porque a nossa bondade, amados, não é a bondade de Deus. A bondade do homem é caída, é egoísta, é terrena. Então, somente por Jesus, pelo sangue de Jesus, somos aceitos por Deus. Só herdará o reino de Deus quem crê em Cristo, amados. E largar as coisas desse mundo e dessa terra. A salvação de Mormon depende da obediência a eles. A do Evangelho, queridos, que eu prego aqui, é gratuita. Então não é a mesma salvação. Vamos ver o que eles pensam da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita pelos homens. É básica no ensino mormon, mas os santos dos últimos dias reconhecem que se introduziram erros nesta obra sagrada, devido à forma como este livro chegou a nós. Além do mais, considera-na incompleta como um guia, suplementando. O Santo dos Últimos Dias possui 3 outros livros. Estes, como a Bíblia, constituem as obras padrão da Igreja. São reconhecidos como Livro de Mormon, Doutrinas e Pactos, a Pérola de Grande Preço. Quem são os mormons? Página 11. Né? Aí, tirado deles, amados, do livro deles. Então, a palavra de Deus para eles, amados, ela não é uma palavra firmada, não é algo que é o alicerce deles, a Bíblia Sagrada. Não é o alicerce para os mormons, certo? É uma seita perigosa. Eu conheci, amados, uma pessoa, né, que trabalhou comigo e ficou 10 anos lá, e ela falou um pouco do testemunho dela, que ela começou a ver alguns erros lá teológicos e começou a seguir Jesus. Ela ficou presa há 10 anos na religião de Mormon, certo?
Amados, quem convence o homem do pecado, juízo e justiça é o Espírito Santo, amém? Por que eu digo isso, amados? Quando eu prego a palavra, trago o ensinamento aqui com prazer, de agradar a Deus, amém? A semente está sendo semeada, certo? A semente está sendo semeada. Então, não haverá desculpa, porque toda pessoa tem a oportunidade de aprender de Deus, nem que seja entendendo por meio da própria religião que está inserida, certo? Porque existem várias estratégias que o Espírito Santo nos dá. Não é uma estratégia humana. O Espírito Santo manda falar e a gente fala, porque Deus fala que não falaremos por palavra de homens, mas falaremos pela palavra de Deus, somente as Escrituras. Então, amados, quem convence as pessoas do pecado, juízo e justiça é o Senhor, é o Espírito Santo, né? Então, quando eles falam isso, vou refutar agora. O que é que fala nas Escrituras? Toda palavra de Deus é o que? É pura, escudo e para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então seja anátema quando alguém fala que a Bíblia ela é incompleta. A Bíblia é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Aí tem Provérbios 30, né, na Bíblia. A palavra de Deus é suficiente para corrigir o homem. Certo? Se eu não me engano, está no livro de Hebreus. A palavra de Deus é suficiente, amados. Tudo que passar da palavra de Deus é considerado anátema, seja anulado pelo sangue de Jesus Cristo. Outra coisa, a alma. Para o mormonismo, as almas são pré-existentes. Aprendemos que a vida aqui na Terra é parte de uma jornada eterna iniciada muitos antes de nascermos. Quando vivíamos com Deus como filhos espirituais, viemos à Terra para ser testados, folheto sobre o tempo. Então, amados, para eles existe uma pré-existência, certo? Eu vou explicar isso. Nas Escrituras, na Bíblia ensina que a alma nasce com o homem. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele, certo? Que o homem nasce com a alma. Zacarias 12:1. Então, amados, aqui está falando de espiritismo. O mormonismo está falando de espiritismo. Porque está falando ao comentário, o ser humano é resultado de uma espécie de reencarnação, como diz o mormonismo, ou criado individualmente por Deus, como diz a Bíblia. Deus criou o homem, queridos. Deus criou. Não vivíamos com Deus lá no céu. Observe, espiritismo puro. Não vivíamos lá. Deus trouxe à existência todas as coisas. Ninguém veio aqui na Terra para ser testado, não, queridos. Nós viemos aqui para cumprir, amados, a palavra de Deus. Cristo veio para salvar-nos, certo? Estamos aqui de passagem, mas não quer dizer que nós vivíamos com Deus. Isso é heresia. Isso aí é confusão teológica. Filhos espirituais, só somos espirituais quando recebemos o sopro do Espírito de Deus. A Bíblia afirma que todos nasceram mortos em pecados e delitos. Ninguém amava a Deus. Ninguém amava a Deus. Amamos a Deus quando recebemos a natureza do Espírito Santo, que é Cristo. Passamos até a mente de Cristo. O homem, ele é dicotomo, ele é alma e corpo, ele não se inclina para as coisas de Deus. Ele passa a ter o Espírito Santo, ele passa a se inclinar quando ele recebe o Espírito Santo, recebe a natureza espiritual de Deus. Os espíritos que habitam nas pessoas que não têm o Espírito Santo são demônios. São demônios. Igual o espiritismo. Muitas pessoas que veem espíritos na noite, sondando, na verdade não sonda, quem sonda é só Deus. Né? Tentando entrar no corpo, porque eles procuram morada, eles se alimentam de carne humana. Não, eu falo literalmente, mas da energia. Espírito se alimenta de energia, queridos.
Aramaná, yaralamalabachei. Se alimenta de energia. Demônios que está habitando. São demônios que está habitando. Não é Jesus. Não é Jesus. É o Espírito Santo que dá ousadia, intrepidez, sabedoria, entendimento. E a carne odeia isso. Porque o Espírito luta contra a carne. Ela milita contra a carne. Certo? Então, nada disso, queridos. Nada disso. Olha, o verdadeiro dicionário Mormon. Olha o que é para eles o cristianismo. Sectarismo, religião apóstata, falsa e condenada. Olha que loucura. Deus, Elohim, uma das inumeráveis divindades encarnadas em autoaperfeiçoamento, antes homem, criatura infinita. Amados, a Bíblia fala que nós somos seres, amados, espirituais quando recebemos o Espírito Santo e eternos. Ninguém é finito, queridos. Depois do julgamento, amados, porque não nos pertencemos a Deus, Ele vai julgar todos. Fomos criados para a eternidade, nós somos eternos. A pessoa vai para essa eternidade no céu, no inferno, um dos dois. Não somos finitos. Continuando. Nos princípios da teologia mórmon, Adão, do Jardim do Éden, era considerado por muitos nós como a verdadeira divindade terrena. Jesus Cristo para eles, divindade que se autoaperfeiçoa. Jeová do Antigo Testamento é o primeiro filho espiritual de Elohim, de sua mulher. Querido, Jesus é Deus, certo? Ele é o Filho de Deus. O nosso Deus não chama Elohim. Nosso Deus é o Senhor, o grande eu sou. Existem muitos nomes. Elohim não. Esse nome não está na Bíblia. Trindade. Triteísta. Coordenada sob politeísmo. O que é politeísmo, amados? Que um homem, né, por exemplo, ele pode ter várias esposas. Isso é contra a Bíblia. A Bíblia é monogâmico. É homem e mulher, por exemplo, né, para comparar. Não existe isso, queridos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são divindades separadas. Não, queridos, a Bíblia fala em João 14, eu e o Pai somos um. Se eu não me engano é João 14. Certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Entendemos com um só, sendo que cada um deles atua. O Espírito Santo aqui na terra conosco, o Pai e o Filho no céu. Não é separado, queridos. Novo nascimento para eles, batismo na água, no mormonismo. Não, novo nascimento, amados, não é isso. Novo nascimento é nascer do Espírito Santo, batismo dentro do Espírito, não por obras, que é a água. Expiação. Provisão de Deus para o indivíduo possa ganhar a sua própria salvação, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, regras de fé. Página 3, se eu não me engano. Não, queridos, a expiação foi feita na cruz. A expiação é quando recebemos Jesus. Olha a diferença. A queda, um passo espiritual ascendente, uma bênção permitindo a produção de corpos físicos para a habitação de espíritos pré-existentes, a fim de que assim tivesse a possibilidade de atingir sua própria exaltação à divindade. Então aqui fala de deuses, queridos, é o que o inimigo sempre quis ser, estar acima de Deus e fazer com que os seres, as pessoas, né, que ainda não receberam o entendimento de Cristo, né, elas sejam deuses. Os deuses do ventre. A queda aqui é muito diferente, né? Não tem nada a ver, queridos. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Usam a palavra de Deus, distorce o pilar do cristianismo, que é a Trindade, distorce quem é Jesus, não enfatiza Deus, mudaram o nome de Deus, certo? Usam o nome de Jesus, usam passagens bíblicas, mas você deve entender a teologia, queridos, que eles ensinam. Devemos entender a teologia para não sermos enganados, por qualquer vento de doutrina. Se alguém te apresentar um outro evangelho, além que já foi assim, anunciado de Cristo, seja anátema, seja anulado. Uma vez, uma prima me disse, ele sempre fala isso,
Se você não tiver sabedoria, peça a Deus. Usam muito o texto de Tiago. Então, amados, eu orei a Deus, eu oro a Deus todo dia, eu peço sabedoria. E o Senhor está dando sabedoria aqui para ensinar. Eu não tenho nada, mas o Senhor está dando a sabedoria. Eles não falam para buscar sabedoria? Estou expondo a sabedoria de Deus, a sabedoria deles. Que é diferente, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui o tempo. Olha o dicionário deles, continuando. Verdadeira salvação e vida eterna e redenção. Exaltação a Deus na esfera mais alta do reino celestial, baseada nas boas obras e méritos pessoais do indivíduo. A exaltação inclui o governo sobre o novo mundo e a procriação sexual a fim de produzir filhos espirituais que serão finalmente encarnados e habitarão naquele mundo, cada um deles tendo a oportunidade de ser exaltado ou deificado. Céu, 3 reinos da glória abrangendo várias graduações espirituais. Inferno, geralmente como purgatório, possivelmente eterno para bem poucos, principalmente mormons apóstatas. Queridos, no livro de Hebreus, capítulo 9, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez só e depois segue o juízo. Amém? Ninguém vai passar purgatório, não. A Bíblia ensina que depois da vida aqui na terra, depois da morte, só segue o juízo. Amém? Está preparado já, Apocalipse 20. Lago de fogo ardente e o céu. Quem receber a Cristo como Salvador, amados, herdará a vida eterna. Amém? Pelo convencimento do Espírito Santo. Então, amados, não é isso que a Bíblia fala. O que eles estão, né, que eles ensinam lá. A raiz do mormonismo. Certo? Você quer entender onde você está pisando? Vai pela essência. A essência, a história, o contexto, certo? Lembrando e repetindo, seres espirituais, só recebemos a natureza espiritual quando nascemos do Espírito Santo. A pessoa que vê muito espírito, está com o espírito, é demônio, se não for o Espírito Santo. Ou sim ou não. Outra coisa que eles falam, o nascimento de Cristo mediante um ato sexual físico, é o nascimento vaginal entre Deus, Pai, o Deus Mormon, né, terra de Elohim e Maria, não sendo, portanto, nascimento virginal. Olha para você ver, amados, isso se chama blasfêmia. Blasfêmia. Blasfêmia, amados, é aquilo que os satanistas fazem. Todo satanista blasfema. Ele blasfema da origem, amados, do conhecimento de Deus. Ele distorce, corrompe e deturpa a palavra de Deus. As Escrituras, o livro Mórmon, né, doutrina e convênios e a pérola de grande valor e a Bíblia, até onde ela é traduzida corretamente. Olha para você ver. Então, eles falam que a Bíblia não é suficiente. Tem que ter esses outros livros aí, os acréscimos. A Bíblia é suficiente, queridos. Para eles, a Bíblia, um registro inspirado com erros e frequentemente pouco confiável, interpretado adequadamente pelos mormons, né, e só à luz da teologia mormon. Então, o pilar aí não é Jesus, não. É outra coisa. Para finalizar, queridos, eu vou falar sobre isso aqui e vamos ler só um pouquinho na Wikipédia, que é um outro site, né, para confirmarmos o que é o mormonismo. Um Deus de carne e osso que mantém relações sexuais. Um novo evangelho entregue por um anjo. No lugar da salvação pela fé, somente uma salvação pela fé mais alguma coisa. A Bíblia é considerada um livro imperfeito. No lugar da Bíblia imperfeita, inúmeras revelações. Uma igreja que surge nos últimos dias, quando a Bíblia diz que apostaria alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, amados, isso se chama doutrinas extrabíblicas, heresias, certo? Então, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Usam o nome de Jesus Cristo, só que nem todo que dizer Senhor, Senhor. Estamos aqui, amados, na Wikipédia, né, o site, e aqui fala, né,
Os mormons, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecido como Santos dos Últimos Dias, SUD, ou mais popularmente conhecidos como mormons, fazem parte de um grupo religioso restauracionista iniciado no século XIX nos Estados Unidos e liderado inicialmente por Joseph Smith, definido pelos seus seguidores como o primeiro profeta desta época, ou como costuma ser chamado por fiéis, profeta da restauração. Então, esse profeta, ele que fundou o mormonismo, certo? No século XIX. Muitas seitas surgiram, amados, no final do século XIX, como eu falei, das Testemunhas de Jeová. Devo falar também do Adventismo, devo falar um pouco de maçonaria, eu já falo um pouco de maçonaria no meu canal, por meio das propagandas, das análises aqui na Geopolítica, playlist, eu já falo alguns, amados, assuntos relacionados a isso. Muitos desses líderes, queridos, implantaram as religiões no mundo, por meio de visões. Eu tive uma visão aqui e tal, foi assim, não foi inspirado pela Bíblia, não. Só que a Bíblia fala que é nossa única regra de fé, certo? A Bíblia foi escrita por homens, foi, mas o Espírito Santo é que é a nossa salvação, é o selo, Jesus da salvação, é o selo da nossa salvação. Então, amados, resumindo, aqui está enfatizando esse homem, uma pessoa que nasceu da descendência de Adão. Todos nasceram, só que nós devemos nascer da descendência de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e da condenação eterna. Muitas religiões estão levando as pessoas para o inferno, certo? Então, devemos atentar. Olha o tanto de país, queridos, estou passando aqui, ó. O tanto de país que passa isso. Porque o inimigo ele quer levar o maior número possível de pessoas. Origem do termo mormon. O nome provém de um considerado sagrado livro de escrituras compilado pelo antigo profeta, que não está falando que foi inspirado por Deus, não, queridos. Intitulado Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus. Lemos Gálatas, se alguém apresentar os evangelhos. Segundo a versão oficial da igreja, um nome dado pelo Senhor, pelos quais os membros da igreja devem ser conhecidos e membros da igreja de Jesus Cristo. Segundo a doutrina da igreja, nessa dispensação, que é da plenitude dos tempos, a última dispensação antes do glorioso da segunda vinda de Jesus, inclui dos últimos dias para designar os membros da igreja nesta época, pois verdadeiramente estamos nos últimos dias. A palavra Mormon de fato tem origem no livro de Mormon, livro compilado pelo profeta Mormon, que teve seu nome devido a um lugar onde vivia o povo de rei Noé, e que, segundo o próprio Joseph Smith, tem significado simplesmente muito bom. Tem um histórico aqui que eu não vou ler, mas fala como ele teve essa visão, que ele era jovem, teve a visão lá e tal. Então, queridos, eu creio que eu falei com respeito, eu não denigri a pessoa, nenhuma das pessoas do mormonismo. Falei apenas da teologia deles e refutei a teologia, que está dentro da área de teologia, que é a apologética. Devemos estudar minuciosamente as escrituras sagradas, nos firmar em Jesus, certo? Se algum mormon estiver assistindo, que professa a fé em Jesus Cristo, saiba que essa não é a religião verdadeira. A religião verdadeira, queridos, na verdade não é templo nenhum. A religião verdadeira é crer em Cristo como o único e suficiente Salvador e que Ele voltará. Amém? Sem se firmar em livros, a sua base de fé deve ser a Bíblia Sagrada. Você pode ler a Bíblia, queridos. Deixe de ler por 3 meses esse livro de Mormon e leia por 3 meses sistematicamente a Bíblia Sagrada. E como muitos de vocês dizem, se você não tem entendimento de sabedoria, ore todas as madrugadas, 3 da manhã, pedindo da sabedoria e um salmo por dia, que ele vai te dar sabedoria e vai te mostrar onde você está pisando. Amém? Então, ore a Deus que Deus vai mostrar. Tire 1 hora para orar a Deus, só na Bíblia.
que ele vai mostrar para vocês. Glória a Deus. Eu agradeço a atenção de vocês que assistiram esse vídeo até o final. Eu espero que, né, essa exposição, né, comparando, né, o cristianismo com o mormonismo, que usam o nome de Jesus, porque falam de Jesus Cristo, só que não é o Jesus que nós conhecemos, né? Edifique a fé de vocês. Fiquem na paz do Senhor.